A palavra do Senhor que veio a mim para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês neste dia. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui sobre o profeta Elias, sobre o ministério do profeta Elias, mas também sobre Eliseu. Nós vemos de uma forma geral que as pessoas gostam muito de enfatizar o ministério do profeta Elias, e eu até entendo, porque através dele o Senhor estabeleceu algo muito importante. Foi um divisor de águas que o Senhor assim fez através do ministério de Elias. Mas nós precisamos entender também sobre o ministério do profeta Eliseu e falar sobre ele. E o Senhor também me deu essa palavra, irmãos, para compartilhar com vocês, também como por propriedade daquilo que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida, né? Não só fazendo um comparativo ao profeta Elias, não. Porque essa foi uma das palavras que o Senhor me disse quando eu comecei a viver o meu ministério, né? Me fazendo correlação com o profeta Elias. Mas isso não só sobre aquilo que ele decidiu e decide fazer e manifestar através de mim, mas sobre também tudo aquilo que eu tenho de parecido também na personalidade com Elias. Então, irmãos, quando o Senhor fala algo para nós, quando Ele libera uma palavra, tem pessoas que só faz correlação ali com uma parte que parece boa, né? Confortável, mas não. Nós temos que discernir o todo do que o Senhor está falando através daquela palavra. Então, quando Ele fez correlação isso comigo, com aquilo que Ele me confiou a viver, a exercer e a manifestar, é também sobre o todo. Sobre personalidade, sobre agir. E entendendo tudo isso, entendendo tudo o que o Senhor, assim, disse para mim a meu respeito, eu me sujeitei totalmente ao Senhor para que Ele trabalhasse em mim tudo o que Ele precisa trabalhar. Não para que eu viva como um peso e me desgaste por aquilo que eu não preciso me desgastar, mas que eu seja aperfeiçoada nas mãos dEle todos os dias. Então, irmãos, o ministério de Elias foi um ministério muito pontual. Foi um divisor de águas, onde o Senhor estabeleceu algo a partir dele. Então, Elias foi muito necessário, irmãos. Aquilo que o Senhor estabeleceu, aquilo que o Senhor fez através do profeta Elias, foi extremamente necessário. Mas aquilo que o Senhor fez através do ministério de Eliseu foi extremamente necessário também. E quando nós falamos de Elias, irmãos, nós é bom que mensuremos sobre Eliseu. Por quê? Um dos pontos do que eu estou compartilhando com vocês hoje. Elias, irmãos, embora, carregasse toda essa autoridade que ele carregava, Elias tinha um até onde ele ia. Porque depois de um até onde o Elias vai, ali é com Eliseu. A partir dali é com Eliseu, irmãos, não é mais sobre Elias. Então, nós entendemos o ministério que o Senhor nos confiou, ou o propósito independente do qual o Senhor nos confiou, não é só saber aquilo que nos cabe como autoridade, como aquilo que, dentro da nossa medida, aquilo que o Senhor nos autoriza fazer, mas até onde, de fato, nós vamos, porque depois dali não é com a gente, aí é com Eliseu. Então entenda isso muito bem, irmãos. Não é você que se denomina alguém ou acha que você é tal coisa por causa de um dom. Irmãos, ninguém é profeta por causa do dom de profecia, né? Não é porque alguém flui no dom de profecia que ele é profeta. O Senhor é quem estabelece, o Senhor é que dá como tal, e é Ele que fala. É Ele que deixa isso esclarecido sobre você e sobre a sua vida. Se Ele não falou, você não é. Então, não é fluir num dom que te define isso ou qualquer outra coisa. Até porque o dom de profecia, muitas pessoas fluem no dom de profecia, mas isso não a faz um profeta. E, infelizmente, hoje as pessoas não sabem discernir essa diferença. Então, irmãos, se o Senhor assim te estabeleceu como um Elias deste tempo, é muito mais sobre aquilo que o Senhor, dentro da sua medida, aquilo que você deve
exercer e manifestar, mas é até onde você pode ir. Porque, irmãos, nós precisamos discernir, nós precisamos ter, saber o nosso lugar, irmãos, até onde cabe a nós fazer, porque a partir dali não é conosco, e nós precisamos respeitar isso, porque a palavra do Senhor diz que todos aqueles que foram dados, não só para o ministério, mas sendo um membro do corpo, cada um deles tem a sua função, tem a sua posição, então todos precisam saber a sua posição, a sua hora de agir e até onde agir, porque a partir dali não é mais com ele. Aí é com Eliseu. Estou falando aqui de Eliseu porque eu estou falando de Elias e de Eliseu neste dia. Então, irmãos, eu falo porque também eu vivi uma situação assim, não posso citar muito disso, porque envolve, né, pessoas, mas em um determinado momento onde o Senhor disse que era até onde eu iria, porque dali ele estava me direcionando a, a, a uma pessoa ser um Eliseu para dar continuidade ali, daquilo que o Senhor que desejava continuar fazendo ali. E isso é muito importante, irmãos. Isso é humildade, a humildade do Senhor em nós, de saber até onde cabe a nós fazer e até onde não é mais conosco, mas é com Eliseu. Então, isso aqui, irmãos, eu estou falando de forma geral, independente do momento em que Elias esquece, né, que o descanso dele era o Senhor e pede para morrer. E aí, então, o Senhor manda ele chamar Eliseu, que seria a pessoa que daria continuidade, né? Mas essa continuidade de Eliseu não era da mesma forma de Elias, não era como Elias e nem na autoridade de Elias. Mas o Senhor começa algo diferente a partir de Eliseu, uma movimentação diferente a partir de Eliseu. E Eliseu foi tão importante quanto Elias. Então nós não podemos, irmãos, desmerecer ninguém ou enaltecer alguém, porque todos têm a sua importância naquilo que lhe foi confiado a fazer, naquilo que lhe foi confiado a manifestar e como lhe foi confiado a manifestar. E nós precisamos saber o nosso lugar, para saber até onde cabe a nós ir, para que a partir dali seja o outro, seja o Eliseu a fazer. Então, Eliseu, irmãos, foi tão importante quanto Elias. A movimentação do profeta Eliseu foi totalmente diferente das movimentações de Elias. Toda a personalidade, todo o jeito de Elias tinha a ver com aquilo que ele tinha que fazer. O profeta que tinha que confrontar tudo aquilo que estava errado, mas que tinha também que derrubar e desfazer o que precisava para estabelecer o que precisava ser estabelecido. A movimentação de Eliseu é totalmente diferente de Elias, independente da porção dobrada que ele recebeu. Mas a movimentação dele era outra. Onde Eliseu começa a agir, o Senhor começa a fazer outra coisa nova, estabelecer outra coisa de uma movimentação diferente. Então, nós precisamos entender isso, irmãos, para que nós não agiamos com comparação ao ministério do outro, a como o outro faz, mas nós entendermos sempre o nosso lugar, até onde nós podemos ir, e a partir de quando é o Eliseu, é o outro que faz. E o Senhor, ele é muito claro quanto a isso, irmãos, porque não tem nada a ver sobre comparação. Nós temos que parar com isso, irmãos, porque toda essa comparação não é de alguém que é de fora, não é de alguém que está dentro ali, que conhece o evangelho, mas é justamente daqueles que estão dentro, dos que se dizem cristãos. Quer se comparar quem tem mais autoridade do que o outro, quem sabe fazer mais do que o outro, quem sabe performar mais do que o outro. Irmãos, o Senhor nunca vai fazer da forma que ele faz em mim e através de mim, ele não vai fazer com a outra pessoa. Porque o Senhor faz individualmente e em cada um ele faz de uma forma. Qualquer um pode tentar imitar o jeito do outro de fazer, mas unção você não imita. A autoridade você não imita. Você pode tentar imitar o jeito da outra pessoa, mas o jeito que a outra pessoa faz, só ela vai fazer. Não dá para você imitar. Então nós temos que parar dessa comparação e de querer competir quem tem mais autoridade, quem fala mais alto, quem expressa
um posicionamento mais firme do que o outro. Faça na sua forma, na sua medida, assim como o Senhor te estabeleceu e do jeito que Ele te estabeleceu. Porque até onde você vai é com você, mas a partir dali, do seu limite, da sua medida, é com Eliseu, não é mais com você. Então você fica no seu lugar ali e agora é com Eliseu. Agora é Eliseu que vai fazer. E nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. Não é nós que nos denominamos como algo ou decidimos quem nós somos e aquilo que nós vamos exercer, mas é o Senhor que estabelece isso sobre nós. Ele já estabeleceu antes, irmãos, mas nós temos que nos posicionar nele e ter clareza daquilo, de tudo aquilo que está dentro do que o Senhor nos confiou, da nossa medida, da nossa autoridade, para exercermos com diligência e em total temor ao Senhor aquilo que Ele derramou sobre nós, tudo aquilo que Ele colocou em nós e confiou nas nossas mãos. Então que você entenda isso. O ministério de de Elias, perdão, é muito mais sobre aquele que orava e o fogo descia, irmãos. Mas saber o seu agir, aonde agir, como agir, e saber que tem um Eliseu também, e que depois do momento que até onde ele foi, aí é com Eliseu. Aí vai ser na medida de Eliseu. Aí vai ser na movimentação que o Senhor faz através de Eliseu. Isso é humildade, irmãos. E o Senhor vem falando sobre isso, né? O Senhor trouxe a nossa memória sobre a pureza, a humildade, aleluia, e a ousadia do Espírito dentro daquilo que nos cabe, dentro da nossa medida, irmãos. Sem nos exceder, mas também sem negligenciarmos. E acabar nos acomodando e não fazermos por temor aos homens, mas o nosso temor é ao Senhor, ao que nos foi confiado para fazermos com diligência, para que Ele se agrade de nós e continue se agradando de nós. Aleluia! Que você entenda essa palavra e que você receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia! E é isso, irmãos. É isso que o Senhor tem falado para este tempo. E nós precisamos seguir as direções do Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.